Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 16. Filipenses 3, 12 ao 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A carta aos Filipenses foi escrita durante a prisão domiciliar de Paulo em Roma, aproximadamente no ano 60 ao 62 depois de Cristo. Esta carta trata de assuntos que são fundamentais e centrais à fé cristã, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da salvação recebida por meio da obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a esta igreja com o propósito de exortá-la a voltar-se para os princípios fundamentais da boa prática para o bom relacionamento de um para com o outro e também do relacionamento entre o cristão e o Senhor. Nessa carta nós encontramos diversas exortações importantes que dizem respeito à nossa caminhada, à nossa fé, ao nosso procedimento e também tendo em vista a situação da igreja local em Filipos, que tinha que lidar com o ensino dos falsos mestres. Os judaizantes estavam presentes na igreja de Filipos e se gloriavam dizendo que, pelo fato de serem judeus por nascimento, eles eram melhores do que os demais irmãos gentios. No capítulo 2 e no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a tratar desse assunto. E no capítulo 3, Paulo mostra as suas credenciais, a sua genealogia, a sua origem étnica e cultural, para deixar bem claro que isso não era motivo de vanglória. Ele vai dizer que tudo isso ele considerou nada para poder, então, glorificar a Cristo. Chegando nesse capítulo, Paulo exorta acerca dos falsos mestres, que eram aqueles que ensinavam a salvação pelas obras, que ensinavam que o cristão deveria ter um procedimento cerimonial judaico para ser um bom cristão, aqueles falsos pregadores, os hereges da época do primeiro século. E então, depois de exortar a igreja a se acautelar, a ter cuidado com os falsos mestres, Paulo vai tratar acerca da caminhada e acerca de seu ministério e vida pós-conversão, deixando bem claro quais eram as atitudes que ele tomou e que ele deveria continuar tomando em referência àquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E eu acredito que, embora Paulo estivesse descrevendo a sua experiência pessoal com Cristo, estando de acordo que esse é um texto sagrado, está no cânon e é para nossa edificação, podemos ver o quão pedagógico é essas afirmações de Paulo acerca da soberana vocação, acerca do chamado superior, acerca da vocação que ele recebeu e que nós também, como povo de Deus, recebemos também. Se não vejamos, o texto ele inicia com Paulo fazendo a afirmação de que ele não era perfeito, de que ele estava longe da perfeição. Parte A do versículo 12 diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo estava ciente de suas imperfeições, estava ciente de suas limitações e de quem ele era. Então nós temos que entender que, de fato, o chamado para ser de Jesus Cristo é um chamado para entendermos quem nós somos, entendermos as nossas imperfeições. Não digo aqui aceitar pecados, mas entender que nós não somos perfeitos. O maior perigo que pode atingir a vida de um cristão
é a autossatisfação. É quando esse cristão olha para si mesmo e só falta cantar diante do espelho o hino "Quão grande és tu". É quando o cristão ele se sente tão bem, tão apto, tão cheio de Deus, que olha para os outros com desprezo. É aquela mesma ênfase que Paulo dá em Romanos 14:15 acerca da tolerância para com os fracos na fé. Mas aí, no caso, essa soberba, essa atitude de olharmos para nós mesmos como sendo bons e tendo satisfação em nossa vida cristã, é um perigo mortal, que encaminha muita gente para o abismo e para o recrudescimento da fé. Um exemplo claro disso, uma ocasião eu estava conversando com uma senhora que não podia participar da comunhão na igreja por uma questão pessoal. Ela precisava acertar a sua situação civil, era um costume, é uma tradição na maioria das igrejas isso. E essa senhora, então, finalmente conseguiu convencer o seu marido não crente a se casar com ela no civil. O marido não crente casou-se com ela no civil. E aí, então, estava lá em pé, até então presbítero da igreja, servia a ceia com os demais presbíteros. Aquela senhora se volta para mim e diz assim: agora sim, eu estou feliz porque eu estou tomando a ceia de consciência tranquila. Agora sim eu posso tomar a ceia de consciência tranquila. Eu me voltei para aquela irmã e falei: por que, irmã, a senhora acha isso? Porque agora eu não estou mais em pecado. Porque agora eu acertei a minha vida. É triste como muitas pessoas pensam isso. Como se o pecado estivesse focado apenas em uma situação. Como se nós não fôssemos pecadores essencialmente e todos os dias precisássemos de maneira fervorosa confessar os nossos pecados e nos arrependermos deles. Paulo aqui está falando da sua vida pessoal, da sua experiência, dizendo: eu não tenho recebido, eu não alcancei. Paulo estava ciente de que ele ainda era um pecador, de que ele ainda era um homem limitado. Se não, vejamos o texto da carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 18 e 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca de si mesmo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então o apóstolo Paulo estava ciente de que ele era um pecador. Por isso que ele diz: eu sei que eu não ainda recebi nem alcancei. Estou ciente das minhas limitações, dando então um tapa na face daqueles judaizantes, daqueles falsos apóstolos que se diziam melhores do que os outros. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que nós precisamos prosseguir, perseverar em meio a tudo que nos acontece. O maior desafio da vida cristã é continuar, é ir adiante, é se esforçar e prosseguir no caminho correto. Muitas pessoas desanimam no meio da caminhada. Muitas pessoas se perdem no meio das tribulações. Na própria história da igreja é triste, nós falamos só dos mártires, dos homens mais piedosos que deram as suas vidas, mas muitos cristãos negaram a fé. Muitas pessoas apostataram-se da fé. O versículo 12 ainda, a parte B, deixa bem claro que Paulo estava dizendo: olha, eu sou limitado, eu ainda não estou na perfeição, mas eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou perseverar. A perseverança é inerente à vida cristã. Ele escreve em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Precisamos perseverar com Cristo para alcançarmos o reino. Essa perseverança no que tange a obra salvífica, a obra da salvação, é algo que Cristo realiza em nós. E isso, nós que somos monergistas, que defendemos a salvação pela graça de Deus, acreditamos. Todavia, não podemos nunca nos esquecer que essa obra da redenção efetua em nós também, dando-nos poder para perseverar. Todos os dias o desânimo bate em nossas portas. Todos os dias nós recebemos o convite para desanimar na fé, para duvidarmos, para abandonarmos. Mas a perseverança é um distintivo do cristão autêntico. Terceira verdade que esse texto nos ensina é que nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar atitudes.
Olha o que o texto vai dizer no versículo 13: mas uma coisa faço. Ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esse prosseguir e uma coisa faço são atitudes que nós precisamos tomar. Eu e você precisamos dar ouvidos à palavra de Deus e despertar o nosso coração, e não somente ter uma consciência que precisamos melhorar, não, mas tomar atitudes, irmos adiante, nos esforçarmos, depreender esforço. Não podemos nunca aceitar tranquilamente a nossa vida não fazer diferença, nos estagnarmos na fé. Precisamos tomar uma atitude, precisamos ir adiante, precisamos nos esforçar, precisamos caminhar, nos esforçar na leitura da palavra, nos esforçar também na nossa caminhada cristã, na oração. Tudo isso é necessário para que a vida cristã seja bem-sucedida. Paulo faz uma comparação sobre essa questão do esforço, sempre com um atleta, com o corredor, algo que ele estava muito acostumado no cenário romano de sua época, as competições olímpicas. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo estava dizendo é que essa corrida depreende esforço, depreende negar a si mesmo, depreende ir além das suas, do seu descanso, da sua zona de conforto. E eu quero terminar essa reflexão falando o seguinte: precisamos entender que quando Paulo vai dizer assim, todos nós que somos perfeitos, primeiro Paulo fala que não é perfeito, depois ele chama os cristãos de perfeitos, ele está referindo-se ao entendimento, à consciência, ao fato que nós fomos aperfeiçoados pela fé por meio da obra de Cristo. Mas ele diz, todos nós que somos perfeitos, por causa dos méritos de Cristo, por meio de Cristo, tenhamos este mesmo sentimento. Ou seja, continuemos a correr a carreira que nos está proposta. Precisamos ir adiante. Embora, como já disse, volto a afirmar, a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, ninguém pode ser salvo pelas obras, essa salvação opera em nós uma transformação, opera em nós uma mudança, traz para nós atitudes transformadoras. A obra de Cristo já foi realizada. O passo que Deus tinha que dar, Ele deu, salvando o pecador por meio da morte de Jesus Cristo, salvando os eleitos pela morte de Jesus Cristo. Mas, voltando ao capítulo 2 da carta aos Filipenses, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O termo grego aqui para desenvolver significa algo que é melhorado a partir de algo existente. Então a salvação foi dada por Cristo e agora cabe a nós desenvolvermos essa salvação. É como a busca por ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos, por meio da salvação que recebemos, por meio da ação do Espírito Santo em nós, e isso é um resultado de uma vida transformada, desenvolver essa salvação na pregação do Evangelho, na vida piedosa, na oração, na leitura das Escrituras. Sermos cristãos mais piedosos e fervorosos. Por isso que a palavra aqui, perfeito, no grego teleio, significa completar com o objetivo de aperfeiçoar. Então, quando Paulo diz aqui, nós que somos perfeitos, está dizendo, nós que estamos buscando a perfeição, estamos desenvolvendo a nossa vida. Esse é o cerne
da vida e da caminhada cristã, imperfeitos buscando ser aperfeiçoados, pessoas que não estagnaram na expressão religiosa e que, por mais que hajam reveses da vida, jamais desistirão. Corra a carreira que lhe está proposta.